quanto de geografia. Houveram questões que vocês ficaram com dúvida? Eu vi que a nota ficou bem alta, né? Nota de corte, você escolhe 80% para cima. Tem alguma questão específica que vocês tenham ficado com alguma dúvida e querem conversar um pouquinho? Ou tá tranquilo? Gusmão, Freitas, Tá de boa, pro, eu acho. de boa, provinha? Sem novidade? Eu acho que de boa. Devagarzinho vai, né? Tá. Freitas, você concorda ou não? Aqui tá de boa também, pro. Nenhuma questão assim que você falou, nossa, mas isso aqui o professor viajou, tal, tá difícil, não sei o Não, quê. Não? não percebi nenhuma questão, não. Que bom. Meninas? Não sei aquela. Não sei se era da geografia ou se era da de história. Tinha uma de tipo arte. Aí eu achei um pouco mais difícil, só que eu consegui também. Você acertou? Acertei. Tá. Beleza. A nota de vocês está bem alta, né? Acho que tive uma nota baixa só, de um aluno, e ele, curiosamente, não está na sala, não está aqui na aula agora. Depois eu vou chamar ele no particular para dar uma desenrolada com ele no particular, então. Ou gravo uma aula de, sei lá, uma aula de revisão em cima da prova, não sei. De repente pode ser. Teve uma nota baixa só. O restante dos alunos, em média, foram bem. Beleza. Gente, nós vamos iniciar hoje com vocês, tá? A apostila 3, tá? A apostila 3 vai tratar o mundo rural, tá? Vai tratar... Primeira apostila errada aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui mesmo. Isso. O mundo rural. Eu tenho um material que já está bem resumido. Os 2 primeiros capítulos da apostila 3 vão falar primeiro do meio rural, um pouco da história da agricultura no mundo, né? E a agricultura nos países desenvolvidos. Então, a agricultura nos países europeus, né? Canadá, Estados Unidos, tal, blá, blá. E o segundo capítulo trata da agricultura nos países periféricos, né? Nos países subdesenvolvidos. Então, América Latina, né? Continente africano, sul da Ásia, tal. Esse slide que eu mandei para vocês, ele tá bem assim sintetizado, tá? Depois a gente pega alguns pontos na apostila, que talvez não tenha falado, mas dá para seguir a vida aqui tranquilamente. Então, vou compartilhar minha telinha com vocês e vou pedir que vocês, ao longo da aula, né, quiserem me parar, por favor, para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Então, não deixem, por favor, de tirar a dúvida, tá? Agropecuária no mundo, né, gente? A agropecuária, gente, é a atividade econômica uma das mais antigas, né, da história humana, né? Antes da caça, quer dizer, depois da caça e da coleta, né, é a atividade econômica mais antiga. Então, o homem, durante todo o período pré-histórico, sobreviveu de caça e coleta, né? E, a partir do ano 6000 a.C. para cá, foi, então, desenvolvida a domesticação de plantas e domesticação de animais. O famoso período neolítico, né, da pré-história aí, em que as mulheres possivelmente começaram a entender a germinação das sementes, né, das plantas e tal, e regiões, as margens dos grandes rios, né, as margens das grandes bacias hidrográficas ali no Egito, né, no Rio Nilo, na Mesopotâmia, no Tigre-Eufrates, Oriente Médio, no Rio Indo, no Rio Ganges, na Índia, no Rio Amarelo, na China, né, isso falando do mundo oriental. Aqui no continente americano, nós temos sociedades extraordinariamente desenvolvidas na agricultura pré-histórica, que são os maias, né, os astecas, os incas, que já praticavam agricultura de jardinagem. Os maias praticavam agricultura de chinampas, né, onde eles faziam balsas e cobriam essas balsas com terra, criando áreas agricultáveis em cima dos rios, né. Então, os povos da América também sensacionais, assim, extraordinários na agricultura, tá? A agricultura, então, é uma atividade milenar, né? Então, tem aí pelo menos 8.000, 9.000 anos em que os homens praticam agricultura e criam animais. Houveram alguns avanços, né? Alguns períodos de avanço, né? Então, assim, uma coisa que está diretamente ligada à agricultura, que é importante, né, nessa origem da agricultura, é o aumento da população mundial, né?
Com a agricultura, o homem vai substituindo a caça e a coleta pela produção de alimentos, tá? E aí, como as sociedades vão se organizar em estados, em teocracias, né, em impérios, em sociedades extremamente complexas, o excedente produzido começa a ser comercializado, né? E, de forma geral, a população mundial ela passa por um elevado aumento, né? Então, a agricultura está diretamente ligada ao crescimento da população. Então, até a pré-história, nós tínhamos uma taxa de mortalidade absurdamente grande, com uma expectativa de vida muito baixa, né? A partir da agricultura, nós passamos a ter uma expectativa de vida maior, né? E a população começa com isso a aumentar. Só que ela se manteve relativamente baixa até o ano 1000, até o ano 900, mais ou menos, ano 1000, na Idade Média, onde nós vamos ter a primeira grande revolução agrícola, lá no ano 1000, né, vocês estudaram isso ano passado, que vão surgir algumas técnicas mais avançadas, né, como o sistema de rotação, né, onde você divide as terras em 3 partes, e aí você sempre deixa uma parte descansando. Quando você planta cereais em uma, no outro ano você planta legumes em uma, no outro ano você planta cereais. Então você vai fazendo uma troca de gêneros agrícolas com o objetivo de não desgastar, né, o solo e torná-lo improdutivo, né, torná-lo infértil. Além disso, sistemas de arado de ferro, né, que foi substituiu o arado de madeira, então o sulco, né, o buraco no solo passa a ser maior, então as sementes vão numa região mais profunda do solo, aumentando a produtividade, aumentando os grãos, aumentando o tamanho, né, dos alimentos, e com certeza a seleção de genes, né, gente, que com certeza os agricultores do passado já ficavam olhando uma espiga de milho grande, uma espiga de milho pequena, e eles já pensavam, pô, eu não vou plantar o milho dessa espiga pequena, eu vou plantar o milho dessa espiga grande. Então, eles começaram a fazer uma seleção natural, né, uma seleção genética. Então, mesmo antes, né, dos avanços tecnológicos, eu não tenho a menor dúvida de que inúmeras sociedades agrícolas já estavam preocupadas com a produtividade. Então, essa preocupação com a produtividade, com a seleção natural, com a seleção genética, ela vai tornando a agricultura cada vez mais moderna e mais produtiva. Claro que, né, com uma certa reserva, porque a agricultura altamente produtiva só na era industrial, né? Só de 1800 para cá, tá? Então, só estou querendo que vocês entendam os processos de evolução da agricultura no mundo atual, tá? Eu acho que é legal falar, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas vou falar que os europeus herdaram muitas técnicas dos árabes, tá? Os muçulmanos, conhecidos na Europa como mouros, ocuparam o sul da Europa, né, na Idade Média, e graças aos muçulmanos, os europeus herdaram extraordinárias técnicas agrícolas que são utilizadas, inclusive, até hoje. Os muçulmanos eram exímios agricultores por conta de produzirem alimentos numa área árida, né, numa área seca. As margens dos grandes rios eram os únicos recursos que eles tinham para produzir. A Península Arábica, né, uma grande região desértica, e se você não tiver realmente muito conhecimento do que você está fazendo, você não come, você morre de fome, tá? Literalmente falando isso. Bom, na Revolução Industrial, propriamente dito, né, que a gente inaugura, então, a famosa agricultura moderna, a gente pode dizer que a agricultura até o ano 1800, 1850, mais ou menos, foi uma agricultura predominantemente tradicional, ou seja, uma agricultura feita por enxada, né, foice, manual, técnicas rudimentares, uma baixa produtividade, tá? Com problemas de pragas, né, de gafanhotos, chove muito, chove pouco, geada, frio, calor. Então, uma agricultura predominantemente tradicional. De 1850 para cá, vai haver um processo de mecanização, primeiramente na Europa, depois começa a se espalhar para outros lugares do mundo, que vai transformar a agricultura tradicional numa agricultura moderna, né? E aí, quando a gente fala de agricultura moderna, a gente está falando de uma agricultura mais intensiva, com emprego de máquinas, com emprego de defensivos agrícolas, né, que protegem as plantações de pragas, de doenças e tal. Então começa-se todo um processo de industrialização da agricultura, né? Hoje a agricultura é basicamente uma indústria a céu aberto, né?
ela pode ser dividida em intensiva, né, quando tem a maximização e utilização de máquinas para aumentar a produtividade, tecnologias, e extensiva, que é aquela mais solta, mais aberta, com menor emprego de mecanização, com menor emprego de tecnologia. A extensiva, ela está relacionada, muitas vezes, o segundo ano, ao relevo, tá? Se eu estou numa área de relevo acidentado, né, pega aí uma área montanhosa, um planalto e tal, não tem como eu querer mecanizar uma área dessa, tá? O máximo que eu consigo fazer é usar um defensivo, um pesticida, alguma coisa. Eu não consigo pôr máquina, trator, não consigo pôr um sistema muito avançado, porque eu tenho um relevo acidentado, que não permite a mecanização. Agora, se eu estou num relevo de planície, né, num relevo plano, num relevo com pouco acidente, com pouca erosão e tal, então eu consigo uma maior intensificação da produção, aí eu consigo mecanizar. Então tem uma relação também com o relevo, né, com o clima e assim por diante. Então sempre lembrem que intensiva, alta produtividade, e extensiva, baixa produtividade. Ou menor produtividade, nem sempre é baixa, mas tende sempre a ser menor do que a intensiva, óbvio, né? Porque não tem mecanização. A extensiva tem técnicas rudimentares, né? E, por exemplo, lá no caso do sul da Ásia, vamos pegar a Índia, né? Vamos pegar aí Indonésia não, Bangladesh, Laos, Camboja, Vietnã. Como esses países têm um relevo muito acidentado, né? Formado por montanhas e planaltos, e é uma população muito grande, né? Pega a Índia e a China. Só a Índia e a China tem 1/3 da população mundial. Não tem como todo mundo trabalhar em atividades urbanas. Não tem como todo mundo trabalhar nas cidades, né? Nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos. Então o governo ele já cria um incentivo para que metade da população fique na zona rural, né? No caso da China, 1,4 bilhões de pessoas. No caso da Índia, 1,3 bilhões de pessoas. Não dá para ter todo mundo vivendo em cidades. Então, metade, ou um pouco menos da metade, continua vivendo em zonas rurais, e tanto Índia, China e outros países dessa mesma região do sul da Ásia optam por não mecanizar a agricultura, eles não mecanizam, eles vão usar mão de obra mesmo, tá? Elevada mão de obra. E tudo isso porque a mão de obra é barata, né? Eles ganham muito mal lá, quase basicamente trabalhos escravos, eu diria. Não reclamam, né? São países autoritários, são países com regimes de governo extremamente autoritários, não tem democracia, né? Como nós conhecemos. E eles então substituem, não deixam de utilizar máquinas e insumos tecnológicos para empregar a mão de obra, tá? Acho que isso é uma característica do sul da Ásia, principalmente. A agricultura familiar, gente, ela abre toda uma discussão diferente, né? Assim, totalmente diferente. Por quê? Porque a agricultura familiar não é simplesmente uma atividade econômica, né? Mas é uma sociedade que vive dessa mesma forma há centenas, há milhares de anos. Então, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando de pequenas extensões de terra, né? Pequenas fazendas aí de 20 hectares, 30 hectares no máximo, a média é de 10 hectares. E essa família, ela não emprega ninguém. A própria família é a mão de obra da fazenda. Então, o pai, a mãe, os filhos ali, o tio, a tia, o avô, a avó, todo mundo se junta ali, tem um tratorzinho lá, tem um equipamentinho, todo ano estão lá, batalhando, plantando lá um arroz, um feijão, né, uma fruta, seja lá o que for. E a agricultura familiar, ela é uma agricultura que utiliza técnicas tradicionais, né, em geral rudimentares, com baixa produtividade. Eles não têm dinheiro, né, para pôr máquina no campo. O governo, principalmente no caso do Brasil, não ajuda muito pouco a produção familiar. Isso é muito triste, porque, por incrível que pareça, falando de Brasil, tá, gente? A agricultura familiar no Brasil, ela é a que mais produz comida pra gente comer. Então, gera mais emprego, tá? Produz vários gêneros alimentícios que nós consumimos diariamente, né? Pegando exemplo aí, feijão, mandioca, leite, tá? Inúmeros produtos que são essenciais na mesa do brasileiro saem das terras de agricultura familiar, tá? E, curiosamente, esses são o setor mais pobre, né, da agricultura, ou seja, um setor que menos tem tecnologia, que menos tem capacidade produtiva, e mesmo assim eles resistem a essas dificuldades e se mantêm produzindo alimentos de qualidade para a mesa do brasileiro.
Então, se vocês pegarem dados, né, da agricultura familiar, vocês vão ver que a agricultura familiar é responsável por alimentar o brasileiro, tá? E por que eu estou falando isso, né? O segundo, seria muito importante se o governo apoiasse essa agricultura, como é feito lá na Europa. Na Europa, por exemplo, os governos apoiam o agricultor familiar. Mantêm um preço bacana dos produtos, financiam máquinas, financiam insumos, né? Protegem esses produtores para que eles possam produzir com qualidade, produzir com um preço competitivo e se manter e ampliar os seus negócios no campo. E lá não tem uma concentração de terras muito grande. Lá as terras são mais bem divididas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você pega meia dúzia de grandes fazendeiros que dominam o Brasil inteiro. Tá? E isso prejudica bastante, por exemplo, o preço, né, dos alimentos e a qualidade dos alimentos no Brasil. Que se nós tivéssemos mais pequenos e médios produtores, nós teríamos alimentos mais saudáveis, com um preço mais baixo, nós teríamos mais gente trabalhando, né, menos desemprego, nós teríamos mais impostos, nós teríamos um país mais rico, mais desenvolvido. Então, esse é um dos fatores que atrapalha bastante o meio rural brasileiro, tá? Bom, de forma geral, eles produzem alimentos básicos aí para nós, né, como arroz, feijão, milho, batata, frutas em geral. A agricultura comercial, gente, vocês podem chamar de agricultura comercial ou agronegócio, tá? O famoso agronegócio, que é aquele sistema agrícola de grande extensão, né? São grandes fazendas, grandes terras, altamente intensivas, né, mecanizadas, com o uso de muita tecnologia, e são sistemas de plantation, tá? Esse tipo de agricultura é muito comum em país pobre, né, país subdesenvolvido. Brasil, Argentina, México, África, tá? Sul da Ásia. Por quê? Porque como nós não temos um processo industrial muito desenvolvido, as nossas indústrias, né, não são desenvolvidas e nós não ganhamos tanto dinheiro com industrialização, as grandes elites desses países acabam criando como forma de exportação e arrecadação de capital a exportação de gêneros tropicais, de gêneros agrícolas. Então, o Brasil, de forma geral, o agronegócio, uma crítica, né, que a gente faz é que o agronegócio não produz comida para a gente comer, produz exportação, né? Gera dinheiro lá fora e gera pobreza aqui dentro, tá? Essa é uma realidade, infelizmente, apesar da importância, né, do setor, gera um quarto aí do PIB brasileiro, a gente sabe que é uma concentração de capital, uma concentração de terras, de dinheiro, que não desenvolve o país, tá? De forma geral, não desenvolve. O dinheiro fica nas mãos de pouquíssimas pessoas, tá? E um fator importante que eu gostaria de avançar com vocês é a famosa Revolução Verde. A Revolução Verde, olha que bonitinho, olha que curioso. 1950. O que será que aconteceu um pouco antes de 1950, gente? Freitão, o que aconteceu antes de 1950 aí que mudou a história da humanidade? Oi, Pro? Eu não escutei. O que ocorreu no mundo um pouco antes de 1950? A primeira revolução agrícola. Seria isso? Primeiro, não, quase, vai. Não, a primeira Revolução Agrícola ocorreu no ano 1000, que eu falei para vocês. A segunda é, assim, a Revolução Industrial para cá, né? De lá para cá tá. só modernizou. Um fator no mundo. Não é relacionado diretamente à agricultura. O que aconteceu no mundo antes, um pouquinho antes de 1950? Vê se você lembra. Se não lembrar, não tem problema. Relaxa. Acho que não, Pro, não lembro não. Guzmão, quer arriscar, Guzmão? Se eu não me engano, era a industrial, não era? Segunda Revolução Industrial. Sim. E a Segunda Revolução Industrial gerou o quê? Gerou guerras entre as potências industriais. Segunda Guerra Mundial, galera. Guerra Fria? Segunda Guerra Mundial, gente. 1939, Mental. 1945. Acho que vocês não pensaram que era isso, né? Por isso que eu acho que vocês me responderam. Então, gente, em 1950, eu tô falando que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Cadê? A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 5 anos, né? Bombas atômicas no Japão, aquela coisa toda. Por que eu tô relacionando a Segunda Guerra Mundial à Revolução Verde? Tá? Porque grande parte das armas químicas, gás mostarda,
cloro, as armas de destruição em massa criadas principalmente pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, foram depois reutilizadas em outros setores da economia. E um dos setores mais importantes da economia que passa a utilizar essas armas é a agricultura. A Revolução Verde é um processo de revolução da agricultura em que a agricultura começa a usar um monte de produtos químicos, tá? Que, de forma geral, são defensivos, né, e agrotóxicos que vão potencializar e aumentar, né, a produtividade da agricultura mundial. E, cara, os caras são ótimos de marketing, né? Não, vamos fazer a ONU, né, a FAO, os grandes produtores mundiais nos Estados Unidos, na Europa, Monsanto, as grandes empresas de produto, a BASF, né? As grandes empresas de produtos químicos do mundo vão fazer uma propaganda linda. Não, porque com a Revolução Verde, a fome no mundo vai acabar, nós vamos agora produzir comida para o mundo inteiro, que não sei o quê. Gente, história da carochinha, assim, para boi dormir, né? Porque o que eles queriam era ganhar dinheiro com os produtos que eram utilizados em guerra, muitas vezes, agora sendo utilizados nas fazendas, nos campos, para fertilizar e para proteger de pragas, insetos e doenças as lavouras de agricultura dos países pobres, tá? Eles estavam querendo garantir o quê? Garantir comida. Então, os países pobres vão produzir comida, os países ricos vão produzir o quê? Tecnologia, indústria, máquinas, produtos químicos, tecnologia, informação, telecomunicação, celular, satélite, foguete, armas e por aí vai. Então, a divisão internacional do trabalho, gente, é a divisão de quem ganha, os países ricos, hemisfério norte, em relação aos países que perdem. Quem perde? Países pobres, subdesenvolvidos, hemisfério sul. Então, os países ricos, de forma geral, produzem tecnologia e os países pobres, de forma geral, produzem minérios e comida. E, para piorar, agora a gente vai ter que introduzir na nossa agricultura uma série de produtos tóxicos que vão contaminar o solo, que vão contaminar o rio, que vão contaminar os seres vivos, né, os animais, seres humanos e por aí vai, e os agricultores, né, que são os caras que estão ali no campo todo dia, ali produzindo comida para todo mundo. Então, uma situação que tem umas justificativas positivas, não estou falando que só tem contra, tem pontos positivos, é óbvio, né, cara? A agricultura é uma atividade de muito risco, então quando você vai produzir alimentos, você está correndo o risco de perder tudo que você está tentando fazer, tem uma geada, tem uma escassez de chuva, uma nuvem de gafanhoto, que vocês viram agora vindo do Uruguai para o Brasil, uma loucura aquilo ali, né? Acho que todo mundo lembra dessa nuvem de gafanhoto que a gente viu as semanas passadas aí. E se você não tiver proteção para a sua agricultura, você corre o risco de falir, né, e perder tudo. Então, de fato, nós precisamos pensar em ações que possam diminuir o prejuízo, que é normal acontecer prejuízo, né, infelizmente, na agricultura. Só que, por outro lado, nós temos uma especialização, né, dos países pobres só vendendo produto barato, comida e minério, e os países ricos só vendendo produtos caros, né, máquinas, carros, tecnologia, blá, blá. Isso é muito ruim, tá? E nós somos submissos a isso. O Brasil, assim como os países do hemisfério sul, estão submissos a essa relação, tá? Acho que dá para a gente falar de agricultura e falar de geopolítica ao mesmo tempo, tá? O famoso conflito norte-sul, tá? Bom, para terminar essa parte, a Revolução Verde, então, ela busca estratégias de inovação tecnológica, né, com maior produtividade, de forma geral, fertilizantes, sementes transgênicas, né, organismos geneticamente modificados. Então, a soja, o milho são os principais produtos hoje, de forma geral, são quase 100% transgênicos. Cana-de-açúcar já tem transgênica, já tem uma série de produtos transgênicos, tá? Os maiores produtores mundiais de produtos transgênicos são Brasil e Estados Unidos, tá bom? A Argentina também vem forte aí na questão dos transgênicos, e os transgênicos são literalmente uma mão na roda para quem quer ganhar dinheiro, né? Porque eles são resistentes às pragas, né? Então, com um transgênico, por exemplo, a minha fazenda está numa região que tem um clima seco, então eu preciso de uma semente de soja para clima seco. A minha fazenda está numa região que tem geada, então eu preciso de uma semente de soja que resista à geada. Então, com os organismos geneticamente modificados, eu consigo controlar os problemas, entendeu? Então, se eu tenho um problema A, problema B, problema C, eu faço uma leitura do meu problema, o meu problema é esse. Então, eu vou comprar lá na empresa química lá, uma semente daquele transgênico que resista a esse problema que eu tenho. E assim eu diminuo os prejuízos e consigo produzir mais, tendo mais lucro, tá? Isso é a ordem, obviamente, natural. Eu acho que isso é saudável.
capitalismo, pô, visa lucro e você não vai produzir nada que você vai ter prejuízo. Então, é natural o agricultor, obviamente, querer se proteger desse tipo de prejuízo. O problema são os países ricos que nos dominam através disso. Tá? Acho que esse é o grande problema. E, obviamente, o que se visa aqui, gente, é o aumento da produtividade. Só que isso, gente, esbarra na questão ambiental. É isso que vocês precisam entender. O aumento da produtividade é muito bom, é ótimo, é maravilhoso. Tá? Só que isso esbarra na questão social e na questão ambiental. Então, precisa tomar cuidado. De lá para cá, a fome diminuiu? Não, não diminuiu. Tá? Diminuiu 1%. Mas a concentração de renda aumentou. Então, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, e o número de pessoas passando fome, em geral, não diminuiu. Tá? Diminuiu muito pouco. Alguns países diminuíram um pouco mais, outros países diminuíram um pouco menos. Tal. Questão social não melhorou. Tá? E, pelo contrário, de forma geral, até piora, porque o uso da tecnologia acaba deixando várias pessoas desempregadas, né? As pessoas são substituídas por tratores guiados por GPS, né? São substituídos por drones, né? Enfim, hoje, o cara que tem uma fazenda, o cara tem dinheiro, se ele entender que colocar tecnologia vai fazer ele ganhar mais dinheiro, ele vai, põe tecnologia, acabou. E aí gera o quê? Gera desemprego, gera uma série de problemas estruturais aí. Beleza. Deixa eu ver aqui, olha só. Esse 12. Daqui para frente, senhores, eu vou entrar então em detalhes com os principais tópicos de agricultura nas várias regiões do mundo. Esse slide basicamente vai resumir o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 2 da apostila inteira, tá? O que eu vou pedir para vocês é que vocês façam humildemente uma leitura dessa primeira parte da apostila, né? Não façam exercícios ainda, só façam quando a gente já tiver tido a aula mesmo. E se tiverem alguma dúvida, por favor, se expressem. Tudo bem até aqui, galera?